Irmãos amados, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos. Que tenhamos nesse domingo, mais uma oportunidade de estarmos aqui para refletir na palavra de Deus. E eu quero convidar você para que esteja acompanhando conosco, como temos feito nesses dias, a transmissão dos encontros marcantes de Jesus. E hoje a gente vai dar continuidade a esses encontros marcantes. Nós estivemos falando do encontro marcante de Jesus com Zaqueu. E o tema daquela ocasião foi quando a graça de Deus nos alcança. E a gente falou sobre como a graça de Deus alcançou aquele homem que era o maioral dos publicanos. No nosso segundo capítulo dos encontros marcantes com Jesus, nós falamos sobre a questão de sermos impulsionados pela graça, algumas coisas que acontecem de maneira que nos impulsionam na direção de Cristo Jesus como nosso Salvador. E nós falamos nessa ocasião sobre a vida da mulher, do fluxo de sangue, algumas coisas que aconteceram que a impulsionaram a Jesus Cristo. E hoje, no nosso terceiro capítulo dos encontros marcantes de Jesus, nós vamos estar falando sobre a vida de um homem que também tinha um problema de nascença, um problema de ordem biológica. Vamos falar sobre o cego de Jericó. E para a gente dar início, sem mais delongas, à nossa reflexão dessa noite, primeiro eu quero falar para você que você está no projeto Fome e Sede, um projeto que tem o intuito de nos levar a ter o coração mais inflamado pela palavra de Deus, e termos fome e sede pela palavra de Deus. Nós temos o nosso canal no YouTube, pedimos para que depois você vá até lá, para que você curta o nosso canal, se inscreva no nosso canal. Nós estamos aqui no Facebook, estamos também no Instagram, e as mensagens pregadas estarão nessas redes aí para a proclamação e propagação do reino de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias. O nosso texto de hoje se encontra no Evangelho de Marcos. Nós vamos abrir o Evangelho de Marcos, capítulo 10, dos versos 46 a 52. Marcos, capítulo 10, dos versos 46 a 52. Este é o nosso texto, mas para a gente ganhar tempo, como a gente tem sempre feito aqui, vamos fazer o seguinte. Depois você vai ler o texto todo em casa, aí no seu momento devocional, você vai abrir a sua Bíblia, você vai ler. Nós vamos ler somente um versículo. Nós vamos escorrer sobre todo o texto, ok? Versículo 47 é o que a gente vai ler aqui, mas depois você vai ler o texto todo, ok? Marcos 10, de 46 a 52. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Foi a exclamação do cego de Jericó. Vamos orar? Deus Santo, estamos aqui mais uma vez para a exposição da Tua Palavra, questão de muita responsabilidade para nós. Pedimos que o Teu Espírito trabalhe na nossa mente, no nosso coração. Peço que Tu venhas usar os meus lábios e que Tu também venha abrir a mente e o coração daqueles que estarão ouvindo a Tua Palavra. Aonde essa palavra chegar, que haja quebrantamento, que haja mudança, que haja transformação de vida, que haja reflexão sobre as verdades eternas do Teu reino.
Faz, ó Deus, aquilo que tu tens na tua soberania o desejo de realizar através da pregação dessa palavra. É assim que nós oramos, no nome doce e santo de Jesus. Amém e amém. Tema da nossa mensagem nessa noite, capítulo 3 dos Encontros Marcantes de Jesus, socorridos pela graça. E eu queria começar a mensagem nessa oportunidade falando sobre uma sigla bastante usada por todos nós seres humanos, que é o SOS. SOS significa socorro. E todas as vezes que nós percebemos essa questão de SOS, seja ele através de um código, seja diretamente por um grito de socorro de alguém, nós entendemos o seguinte: nós entendemos que o socorro, o pedido de socorro, é o estado máximo de assistência que alguém possa nos sinalizar. Ou seja, é estado de calamidade, é estado de caos. E eu quero realmente utilizar essa questão do SOS para que a gente possa ter algumas concepções e algumas compreensões pessoais em relação à graça, em relação ao reino, em relação à salvação, em relação à maneira como Deus nos assiste. Porque se Deus não nos assistisse, se não fosse a assistência de Deus, o que seria de nós? Deus nos assiste no nosso pior momento. Deus nos assiste quando nós a entrar num desespero. Deus nos assiste nas nossas fragilidades. Deus nos assiste nas nossas iniquidades. Deus nos assiste nos nossos gritos de angústia. Deus nos assiste quando somos cercados por situações que nos prendem a pecados. Deus nos assiste, Deus nos assiste, Deus nos assiste. O SOS acaba para nós, dentro do cristianismo, sendo uma sigla, obviamente que está ligada à total dependência de Deus. E nós entendemos que falar sobre SOS debaixo de uma concepção de cristianismo é pensar o seguinte: Senhor, nos socorre para que não venhamos a sofrer algo pior. Nos socorre para que não venhamos enfrentar a morte. Nos socorre e nos livra de coisas terríveis. Nos socorre e ameniza a dor das nossas almas. Nos socorre e traz refrigério aonde há desespero e agonia. Senhor, nos socorre. Socorro, socorro. Falar sobre SOS nesses últimos dias no nosso país é algo que eu não sei se causa espanto em mais alguém, se causa perplexidade em mais alguém, mas eu sei que falar sobre SOS, inclusive, está nos levando a pensar muito em pessimismo. Se nós ligarmos os nossos aparelhos de televisão, a mídia televisionada o tempo todo nos dá dados de uma enfermidade que ataca o nosso país e ataca o mundo inteiro, aonde parece que nós vamos permanecer numa quarentena por um tempo indeterminado. As pessoas estão assustadas, estão perplexas, e até mesmo nós que somos crentes estamos também um tanto que preocupados e surpreendidos por essa situação. Acredito que tem muita gente gritando a Deus por SOS, por socorro. E quando a gente fala sobre SOS e socorro, existe uma coisa que deve chamar a nossa atenção. Já que estamos necessitando de um atendimento urgente quando acionamos, imaginemos se formos ignorados nesse SOS.
Existem coisas que só Deus pode fazer através da sua assistência. E quando nós falamos da sua atuação eficaz, salvífica, só uma vez acionando o SOS de Deus, pois sem ele nós jamais poderíamos nos salvar. E eu quero nessa oportunidade usar dessa introdução para que a gente possa olhar para nós mesmos, que cada um de nós possa olhar para si e que possa perceber algumas coisas. O Espírito de Deus agiu na gente em um determinado momento da nossa vida, abriu os olhos da nossa alma e do nosso coração, e ele mostrou para nós o quanto estávamos perdidos. E nesse contexto, nesse momento em que o Espírito de Deus mostrou para nós que nós estávamos perdidos, o que aconteceu? Nós começamos a bradar e a gritar por SOS, mas o nosso grito era misericórdia, misericórdia, misericórdia. Deus poderia ter nos ignorado, mas Deus nos abraçou com misericórdia e compaixão. Como isso foi importante para nós. Deus nos ouviu. E nos ouviu benignamente. Como nós precisávamos do SOS de Deus. O SOS de Deus. E o SOS para Deus trouxe a nós a bondade de Deus. E eu queria usar esse texto para poder narrar, falar e abordar sobre quantas pessoas dentro da Escritura acionaram o SOS de Deus, gritaram pela misericórdia de Deus. Quantas pessoas parecidas comigo e parecidas com você. E o texto que nós lemos nessa oportunidade, mais uma vez, nós temos utilizado muitos textos do Evangelho de Marcos, e eu sempre vou dizer isso, o Evangelho de Marcos, que Jesus trabalha ativamente. Jesus orienta ativamente, Jesus prega ativamente, Jesus cura as pessoas ativamente. Jesus ouve as pessoas o tempo todo. Jesus aborda pessoas o tempo todo. É como se o primeiro século fosse realmente um século marcado por uma necessidade de se gritar por socorro. E por que as pessoas gritavam por socorro? As pessoas gritavam por socorro por causa da opressão do Império Romano. As pessoas gritavam por socorro porque não tinham pastores para pastoreá-las, por causa do legalismo e do moralismo da religião judaica. As pessoas gritavam por socorro porque o primeiro século, principalmente na região da Palestina, a situação é marcada por miséria. A situação é marcada por sofrimento. A situação é marcada por muita dor. As pessoas, então, estão o tempo todo clamando por misericórdia, clamando por SOS. E o texto que nós lemos vai nos mostrar um momento onde a gente percebe que há uma determinada harmonia, sincronia entre o texto de Marcos, no capítulo 10, a partir do verso 46 a 52, com o Evangelho de Lucas. Lá no capítulo 19, de 1 a 10, quando a gente fala sobre o encontro marcante de Jesus com Zaqueu, e eu queria ver algumas peculiaridades disso, porque Zaqueu, ele é o cobrador de impostos, aquele que trabalhava para Roma, na cidade de Jericó. E quando Jesus entra em Jericó, Jesus vai tratar com Zaqueu. E quando agora a gente está lendo o texto, a gente já vai observar que Jesus está saindo de Jericó.
Observemos uma harmonia, algo bastante interessante entre a entrada de Jesus em Jericó, quando ele trata com Zaqueu, e na saída de Jericó, Jesus vai tratar com outro homem, numa outra situação. Mas se Zaqueu tinha todo o dinheiro do mundo e clamava por misericórdia, eu quero dizer que este homem, na saída de Jericó, também está clamando por misericórdia. E a gente observa que o cenário desta cidade chamada Jericó era um cenário realmente da gente olhar o grito de misericórdia das pessoas. Uma cidade que no nosso tempo seria uma comunidade muito pobre, aonde a miséria está estampada, aonde as pessoas estão sofrendo, chorando, gritando, se lamentando. Quando se ouve falar de Jesus, as pessoas agora, no meio do seu pessimismo, no meio da sua dor, no meio dos seus sofrimentos, no meio das suas angústias, eles vão começar a pensar, porque eles são judeus, eles vão começar a pensar, este só pode ser o Filho de Deus, o enviado dos céus, o Messias. Entreguemos as nossas causas nas suas mãos, clamemos a Ele por misericórdia, peçamos a Ele que nos socorra. E o texto que a gente leu vai nos mostrar que na saída de Jericó, uma multidão está apertando a Jesus. Uma multidão está comprimindo a Jesus. Como eu falei, é muita gente querendo pedir misericórdia. Mas uma coisa bastante interessante que eu quero compartilhar com vocês no texto é o seguinte: é que muita gente pede por socorro e pede por misericórdia para simplesmente se aproveitar, para usufruir do poder de Jesus para um determinado momento. As pessoas não gritam por misericórdia e não pedem socorro como quem tem necessidade do próprio Cristo. No nosso país, o Brasil, provavelmente a gente vê muito disso. As pessoas procurarem a Jesus, procurarem a Deus nos momentos de caos, nos momentos de calamidade, para que os seus problemas sejam resolvidos e solucionados. E depois que de repente eles são solucionados, as pessoas não se lembram mais de Jesus. Mas assim caminha a raça humana. Mas o que chama mais a atenção do texto e do contexto e de toda a Escritura não são as pessoas que cercam e que comprimem a Jesus pedindo o seu socorro de maneira interesseira. Mas são aqueles que pedem o seu socorro e que chamam a atenção para o socorro de Jesus de uma maneira diferente de todas as outras pessoas no meio da multidão. E vai dizer o texto que Jesus então está saindo de Jericó e essa multidão está comprimindo ele, oprimindo-o. E o que vai acontecer? Quando Jesus está saindo dessa cidade, depois de ter realizado muitos e muitos milagres ali, depois de ter livrado essa cidade da opressão do maioral dos publicanos, que era Zaqueu, porque Jesus passou por Jericó, ele cruzou Jericó e ali ele agiu com graça na vida de Zaqueu e converteu o coração de Zaqueu. Agora, na saída, as multidões o comprimem e no meio da multidão vai dizer que na beira da estrada, no meio do caminho, à margem do caminho vai ter um homem. Esse homem, o seu nome é... Ele não tem nome. O mais curioso é que esse homem não tem nome. A gente só sabe que ele é um cego.
E ele sofre de nascença dessa enfermidade. Ele é cego, ele não enxerga. E vai dizer o texto que alguns de repente vão olhar para o texto e vão ver o nome Bartimeu. E de repente vão pensar que o nome dele é Bartimeu, o nome do cego é Bartimeu, mas o nome do cego não é Bartimeu. Porque lá no original, Bar significa filho. E Timeu era o nome do pai do cego. Então, Bartimeu significa filho de Timeu. Ou seja, nem nome o cego tem. Este homem, ele começa, na sua escuridão biológica, gritar e a gritar. E o que ele grita? Ele grita dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não enxergava nada, mas ele estava cônscio de que Jesus passava por ali. Ele estava cônscio e ele tinha ouvido que Jesus estava passando e cruzando Jericó. E se Jesus havia entrado por Jericó, Jesus ia sair de Jericó. Ele não estava na saída de Jericó, ele não estava ali por acaso. Ele realmente estava ali porque a agenda de Deus trabalha para que a graça de Cristo alcance os seus. E o Espírito de Deus fez o coração deste homem gritar tanto que o levou exatamente para o lugar aonde Jesus iria passar na saída de Jericó. Uma coisa interessante é que esse homem começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a maneira como ele grita é que nos chama a atenção, porque se há uma multidão, se muitos querem o favor de Jesus, se muitos querem o socorro de Jesus, é como se nós ouvíssemos muitos burburinhos, muitas vozes falando, milhares e milhares de pessoas chamando, mas a maneira como esse homem chamava nos dá de que o seu grito se sobressaía aos burburinhos, aos sons de muitas vozes no meio da multidão. Esse homem grita. E ele grita de uma maneira que ele causa algumas respostas. A primeira resposta dos gritos desse homem vai para os discípulos de Jesus, que estão ali de repente cercando a Jesus, fazendo um cerco em volta de Jesus, para que a multidão, ao se aproximar de Jesus, não machuque a Jesus. Observemos os gritos deste homem. Incomodam os discípulos, que eles mandam com que o cego de nascença, no meio do caminho, na saída de Jericó, se cale. Eles dizem para ele: você está importunando, para de gritar. O que eles querem dizer é o seguinte: você é só mais um no meio da multidão. E a gente não sabe se ele vai te ouvir. Provavelmente ele tem outras prioridades. É como se os discípulos estivessem mostrando uma coisa bastante interessante. Os discípulos estavam mostrando que eles tinham uma maneira de fazer os seus julgamentos, eles estavam mostrando os seus critérios humanos. E a gente percebe no texto que há uma diferença dos critérios utilizados por Jesus para os critérios utilizados pelos discípulos, os critérios utilizados pelos homens. E eu quero tirar daqui uma primeira verdade, uma primeira pontuação, antes da gente começar a caminhar pelo texto. Porque esse homem que grita para Jesus, ele não é diferente de ninguém no meio da multidão. Ele não merecia menos atenção. Ele não precisava de menos socorro.
Ele gritava. E a maneira como ele grita no meio da multidão é uma maneira que vai causar uma outra resposta de Jesus totalmente diferente dos discípulos. Se os discípulos pedem para ele se calar, se eles não olham para aquele homem da maneira correta, Jesus vai olhar da maneira como a Escritura ela mostra para nós a marca de Jesus como aquele que é o bom pastor. O bom pastor é aquele que tem os olhos sobre tudo e sobre todos. O bom pastor é aquele que pode ser pastor de milhares. Isso vai para a liderança do nosso tempo. Ele pode ser pastor de milhares e milhares de pessoas. Mas se uma faltar, ele sente falta da que faltou. Não importa se a igreja está cheia, mas o que importa para o bom pastor é que aquele que faltou deveria estar no meio dos milhares que ali estão. Todos estão debaixo do foco do bom pastor. E ele não perde nenhum daqueles que são seus. Socorridos pela graça é o tema da nossa mensagem nessa noite. E a gente vai ver que, inclusive, Jesus deve surpreender os seus discípulos, porque eles mandam o cego se calar e Jesus vai dizer: tragam ele até mim. E quando Jesus chama aquele homem, eu fico imaginando os discípulos observando e pensando: o que será que ele vai fazer? Mas eu quero voltar um pouco no texto para dizer uma coisa para vocês que chama bastante a minha atenção. É que Jesus está no meio da multidão, a multidão está comprimindo Jesus, há um burburinho terrível, som de muitas vozes, e o grito daquele homem chama Jesus do quê? Jesus, filho de Davi. Por que ele chama Jesus? Por que ele chama Jesus dessa forma, Jesus, filho de Davi? Porque do trono de Davi vai vir aquele que será o Salvador, aquele que é o Salvador. O que eu quero dizer é que este homem cego enxergou a Jesus do jeito que ninguém naquela multidão enxergou. Porque se toda aquela multidão enxergasse a Jesus como aquele homem enxergou, todos estariam de joelhos, dizendo: louvado seja o Senhor, que enviou a nós o Messias, o escolhido, o enviado dos céus, para nos salvar aqui em Jericó. Mas ninguém fez isto. Somente aquele cego fez isto. Ele enxergou, mesmo na sua escuridão biológica, mais do que todos que pareciam ter a visão perfeita. Isso deve nos chamar a atenção. E é exatamente este grito que marca este homem como alguém diferente no meio da multidão. Ele não é diferente porque ele tem qualificações específicas e humanas. Ele é diferente porque ele está na estatística dos céus entre aqueles que Jesus, certa feita, diz: aqueles a quem o Pai me enviar, de maneira nenhuma os lançarei fora. De maneira nenhuma. Esse homem grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem compaixão de mim. Por que ele diz isso? Porque ele é cego de nascença? E provavelmente por ser cego de nascença, esse homem, mesmo sendo judeu, esse homem está impossibilitado de trabalhar, não é isso? Um judeu é alguém marcado pelo trabalho. Se ele não pode trabalhar, e o texto não diz nem a sua idade, e o texto só vai dizer:
vai identificar esse homem como Bartimeu, mas Bartimeu significa filho de Timeu, ele é sustentado pelo seu pai. E de repente esse homem, lá na sua história, na sua existência, lá no seu currículo, ele deve escutar algumas coisas do tipo: você é um imprestável. Mas eu quero dizer que esse homem pede a Jesus para que Jesus tenha misericórdia dele. Mas por que ele pede para que Jesus tenha misericórdia? Ele pede misericórdia porque escuta coisas como esta que eu acabei de citar? Misericórdia porque ele se sente um coitadinho? O que chama a atenção de Jesus é que o grito deste homem: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Esse homem, na verdade, ele não está olhando para a sua dificuldade física apenas, mas ele está o tempo todo gritando a Jesus para que Jesus o perdoe. Será que você consegue perceber isso no texto? A primeira necessidade deste homem é do perdão. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Esse homem não era um ser humano bonzinho, como não há seres humanos bonzinhos. Seja você perfeito biologicamente, seja você com algum defeito de nascença, com alguma deficiência física, todos os seres humanos em seus corações abrigam algum tipo de maldade. Talvez este homem sendo cego, talvez este homem tendo seu pai como alguém que o sustentava, ele nunca honrou seu pai. Provavelmente, sendo sustentado pelo pai, em alguns momentos ele até reclamava do seu pai. Provavelmente, na sua cegueira, ele pensava algumas coisas que faziam, inclusive, com que as pessoas o ignorassem por ele ser cego, mas, ao mesmo tempo, por ver a conduta, o procedimento do seu caráter. O que leva este homem a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Senão o Espírito de Deus que toca no seu coração e faz com que ele veja Jesus o chama, Jesus pede aos discípulos: tragam ele até mim. E quando eles trazem aquele homem até Jesus, Jesus vai lhe fazer uma pergunta que os pastores da nossa época, eu vou voltar a dizer, enfatizar isso aqui, porque Jesus é o bom pastor, e os pastores deveriam ler as Escrituras, os líderes de forma geral, e aprender com Jesus. E se submeter a Jesus no que tange a viverem diante de suas igrejas, de seus rebanhos, na responsabilidade de cuidar das pessoas. Perguntas comprometedoras. Hoje, dificilmente você vê um líder que se compromete com seu rebanho. Ele apenas tem um envolvimento formal e nada além disso. Eu estou cansado de ver homens com terninhos pretos que sobem aos púlpitos todos os domingos e, na verdade, os seus sermões são mortos e mornos, exatamente porque em seus corações não há compaixão pelas suas ovelhas, não há amor pelas suas ovelhas. Eles não têm sentimentos pelas suas ovelhas, eles são pastores e estão pastores mais por aquilo que a igreja como instituição pode lhes dar, do que realmente pelo envolvimento e pelas marcas do ministério, pelas vocações ou pela vocação do ministério, as digitais de Deus na vocação deles.
Dificilmente você vai ver um pastor, um líder no nosso tempo, no século XXI, que tem um envolvimento profundo com as suas ovelhas, a ponto de amá-las, a ponto de lhe fazer perguntas ou de se prontificar espontaneamente, como Jesus vai fazer agora, para que elas confiem nele como seu pastor, no seu líder, e possam ver que realmente estão tratando com alguém levantado por Deus. Qual é a pergunta que Jesus faz? A pergunta comprometedora que Jesus faz para aquele cego. Jesus diz assim para ele: o que queres que eu te faça? A pergunta comprometedora de Jesus. Essa pergunta comprometedora de Jesus vai levar esse homem a uma resposta de imediato. Veja a profundidade do texto, o que eu vou dizer aqui agora, e veja a maneira como algumas pessoas interpretam este texto. Vejamos alguns batimentos cardíacos gloriosos do texto. O que queres que eu te faça? Qual é a resposta imediata daquele homem? Aquele homem diz assim: que eu torne a ver. Talvez algumas pessoas interpretem isso da seguinte maneira: o milagre vai acontecer, glória a Deus, aleluia. É mais um milagre de Jesus, vamos anotar na estatística, mas existe algo que está acontecendo. Aquele homem diz assim para Jesus: que eu torne a ver. Mas por que ele diz que eu torne a ver? Porque quando ele pede aquilo e ele vai ser atendido no seu pedido, e a gente vai ver isso no texto, qual é a primeira pessoa que aquele homem enxerga depois da sua escuridão biológica? Ele vai ver a Jesus. Quando aquele homem pede para Jesus que eu torne a ver, ele vai se deparar com a manifestação plena da graça de Deus em primeiro lugar. E se ele havia pedido para Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele vai se deparar com Jesus, a manifestação plena da misericórdia de Deus para perdoar os pecados dos homens. O perdão de Deus na pessoa de Jesus. É isto que esse homem enxerga. É isso que este homem vê. Ele não vê por ver, mas ele consegue ver o que já via lá na escuridão da sua deficiência biológica, e agora, com a sua visão restaurada, ele consegue ver aquele que é a luz do mundo, a luz da humanidade. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vejamos quantas coisas esse texto nos ensina. Socorridos pela graça é o tema da nossa mensagem. Como nós precisamos pensar, como nós precisamos nos debruçar sobre um texto bíblico, e vejamos que este homem não pede a Jesus para que ele volte a ver como um interesseiro. Vai dizer o texto que Jesus se volta para ele e diz assim: vai, depois dele voltar a enxergar, a tua fé te salvou. Como a gente leu no encontro marcante de Jesus com a mulher do fluxo de sangue, que Jesus também disse a mesma coisa para ela. Jesus não disse: a tua fé te curou, mas a tua fé te salvou. Ou seja, você enxergou plenamente o que você precisava.
foi a misericórdia de Deus que fez você enxergar o que você verdadeiramente precisava. Vai-te em paz. Tua fé te salvou. E diferentemente da narrativa na parábola dos 10 leprosos, que 9 foram embora depois de ter recebido ali o favor de Jesus, o que acontece com esse homem? Imediatamente ele tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Observemos que o que este homem viu o arrastou para uma vida nova, para comportamentos novos. Esse homem se transformou num discípulo de Cristo, num seguidor de Cristo por aquilo que viu. Ele sente consigo mesmo, não há outra coisa a se fazer a não ser seguir aquele, não aquele que me fez enxergar, mas aquele que me salvou. Não há nada a fazer a não ser honrar e glorificar aquele que me salvou. Socorridos pela graça. E agora a gente precisa caminhar para o final, depois de ver tanta coisa rica no texto. A gente precisa começar agora a olhar para o texto, para a gente poder caminhar para o final. O que acontece quando nós somos socorridos pela graça? É a pergunta que a gente tem que fazer para o tema, para que a gente veja algumas respostas no texto. O que acontece quando nós somos socorridos pela graça? Quando nós somos socorridos pela graça, nós percebemos automaticamente o local da onde fomos encontrados por Jesus. Aquele homem estava onde? Em Jericó. Estar em Jericó já era algo pesado. Ser notado por Jesus em Jericó é algo a ser destacado. Estar em Jericó, ser cego em Jericó, é ser algo para realmente acender todas as luzes do pessimismo, para colocar alguém debaixo de todas as concepções do vitimismo. Mas não é vitimismo que nós vemos no texto. O homem que está na saída de Jericó, na beira do caminho, ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não é vitimismo. É grito por reconhecimento do estado do seu coração. Talvez nessa oportunidade você esteja aqui ouvindo essa mensagem e você pense, comece a analisar sobre a sua vida. Existem muitas pessoas que um dia foram retirados tanto de Jericó, de um momento realmente, de um lugar, de um estado aprisionador no pecado, e além de estar aprisionado, estar num nível potencial de comprometimento com as trevas. E eu quero dizer que não havia condição nenhuma de se sair desse estado se Jesus não entra, não passa, não nos observa pela beira do nosso caminho, na sarjeta. Automaticamente, quando Jesus nos nota ali, quando ele nos vê ali, é um verdadeiro resgate. E o Jesus começa quando somos tocados de maneira que gritamos por SOS, gritamos pela misericórdia, gritamos ao Senhor: tem misericórdia de nós, por pessoas pecadoras.
Quando somos socorridos pela graça, temos a noção exata de onde nós estávamos. Jesus vai tirar aquele homem da beira do caminho, aquele lugar de sarjeta. Não é mais lugar para aquele homem. Aquele homem vai sair das trevas da beira do caminho para andar debaixo da luz de Jesus Cristo. Você consegue perceber isso? Socorridos pela graça. Observemos se não foi a mesma coisa que aconteceu conosco. O que ocorre? Em segundo lugar, nós somos socorridos pela graça. Nós somos atraídos. Nós somos detectados. Nós somos marcados pela santidade do Salvador. A santidade do Salvador, a princípio, nos assusta. Porque nós reparamos que não somos merecedores da salvação e nem do Salvador. A constatação imediata em nosso coração, por entendermos o quanto somos maus, esse homem, ele é cego, mas não significa dizer que ele seja bonzinho por ser cego, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Na escuridão, nas trevas, se percebe a santidade do Salvador. A santidade do Salvador não tem harmonia com o nosso estado de pecado, de pecaminosidade. Mas é exatamente nesse estado que nós entendemos que a santidade do Salvador se aproxima de nós, marcada pela sua bondade. Bondade que nós não merecemos. Bondade que mostra que somos atendidos no grito de socorro sem merecimento algum. É como se nós entendêssemos plenamente, não há méritos nenhum em vocês no grito para alcançarem misericórdia. Não há. Mas a abundante que não se pode medir no Salvador para perdoar vocês, para nos perdoar no meio do nosso imerecimento. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus disse, tragam ele até mim. Sabe quem trouxe você até Jesus como Salvador? Foi o Espírito de Deus, que detectou você como alguém que tem o nome escrito no livro da vida e trouxe você até. Foi Ele que trouxe você, que arrastou você e que vai arrastar outras pessoas pela pregação da sua palavra, a pregação que fala sobre Jesus, o Salvador, o único que pode perdoar pecados. E aonde a pregação da palavra de Deus chegar, e os seres humanos forem conscientizados dos seus pecados, aonde eles se conscientizaram, que foram conduzidos para ouvir a pregação da palavra, aonde eles se conscientizaram, que foram levados até o Salvador, eles vão se assustar com a santidade do Salvador e vão dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós. Quanta coisa esse texto nos mostra. Vai dizer o texto que quando nós somos socorridos pela graça, nós temos, obviamente, a atenção que nem toda a raça humana tem. Esse homem disse para Jesus,
Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus lhe diz: o que tu queres? O que tu queres que eu te faça? Tipo, como se fosse a constatação de que aquele homem foi enviado por Deus até Jesus. Vamos ver as marcas desse envio teu. O que tu queres que eu te faça? Que eu volte a ver, para que eu possa te ver. Que eu possa ver, para que eu possa desfrutar da misericórdia, vendo o Senhor, o meu Salvador. Irmãos amados, quando nós somos atendidos de maneira de todos os outros seres humanos, o que o Espírito de Deus nos faz, se não abrir os nossos olhos para que possamos ver quem é Jesus, o que ele representa, a sua necessidade, a sua importância, a sua grandiosidade. Quando esse homem veio a Jesus, o texto não diz. Mas esse homem deve ter chorado copiosamente, compulsivamente, convulsivamente. Eu encontrei salvação no meu Salvador. Em último lugar, terceiro e último lugar, quando nós somos socorridos pela graça, nós somos conscientizados não daquilo que nós achamos que precisamos, mas somos conscientizados daquilo que verdadeiramente nós precisamos. Depois de ver a Jesus, depois de contemplar o Salvador, a santidade do Salvador, a bondade do Salvador, tudo isto, esse homem vai ouvir uma frase de Jesus que vai dizer assim: vai-te em paz, tua fé te salvou. Ou seja, a partir do momento em que você compreende as coisas eternas de Deus na pessoa de Jesus, você entende que a salvação te alcança e não é por acaso. A salvação te alcança porque é propósito de Deus com que ela te alcance. E você começa a entender que você é salvo na revelação da história, mas a salvação que te alcança para você na história, ela é um propósito de Deus traçado lá na eternidade. Deus nos salva com a salvação eterna, porque os seus decretos para a salvação são eternos. Deus não volta atrás naquilo que ele diz. E Jesus, quando fala para aquele homem, Jesus fala enquanto Deus a ele: vai-te em paz, a tua fé te salvou. A fé que é dada a você, ela vem do alto, para você crer em mim, para você olhar para mim. Homem, você está salvo. Deus te amou desde antes da fundação do mundo. E esse momento aqui estava escrito na história da eternidade. Eu gostaria que nesse momento você pensasse em algumas pessoas da sua família. Eu queria que você pensasse em alguns amigos seus e que você pensasse: Senhor, como tu fizeste com este homem, faz com essas pessoas que estão vindo à minha mente para que elas possam ver como este homem viu, que elas possam ver o que este homem viu, para que elas possam contemplar o que este homem viu, para que elas possam entender que a maior necessidade delas é de salvação, é de serem salvas. A salvação que encontrou esse homem nos encontrou. Todos nós que estamos aqui ouvindo a pregação da palavra do Senhor nessa oportunidade, fomos alcançados, fomos socorridos pela graça. Todos nós. E o que devemos fazer agora, depois de entendermos isso? De enxergar tudo isso. E depois, principalmente, de demonstrar se enxergamos as coisas perfeitamente.
Vejamos as consequências disso. Este homem, depois de voltar a ver, ele vai seguir a Jesus. Ele vai ser um discípulo de Jesus. Ele vai querer estar aos pés de Jesus, as respostas. Aquele que realmente foi socorrido pela graça, ele vai dar respostas. Eu quero nessa oportunidade dizer uma coisa para você, para a gente poder caminhar para o final. Eu quero que a gente pense sobre isso. Amados irmãos, será que aconteceu alguma coisa no decorrer da sua vida cristã que tal ofuscou um pouco a sua visão? Será que existe alguém no meio de nós que, ao invés de seguir a Jesus, passou a seguir as suas próprias concepções, se afastou de Jesus? Será que tem alguém seguindo um caminho perigoso? Será que tem alguém entre nós tão envolvido com o pecado que a única coisa que consegue enxergar ou não consegue enxergar a luz, só consegue ver a escuridão? Que ao ouvir essa pregação, que você volte a ver, que você volte a enxergar, que você volte a se deparar com a santidade do Salvador e com o próprio Salvador, e que ao se deparar, que você caia prostrado de joelhos, e que você diga: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E que o arrependimento reconstrua a ponte da reconciliação entre você e o Senhor. É desejo do nosso coração que esta mensagem, mais uma dos encontros marcantes de Jesus, que ela fique guardada na tábua dos nossos corações, socorridos pela graça. Que nós possamos ser gratos a Jesus porque fomos socorridos. E que nós não nos acomodemos e que de maneira nenhuma venhamos a viver uma vida de serviço, uma vida fria espiritualmente, mas que possamos ser fervorosos, ardorosos, crentes zelosos, porque fomos socorridos pela graça no nosso imerecimento. Vamos orar? Deus Santo, obrigado pela tua palavra. Entender que fomos socorridos pela tua graça no meio do imerecimento. Deus eterno, que a tua palavra venha ficar guardada na tábua dos nossos corações, de maneira que ela frutifique, e de maneira que, mostrando que somos seguidores, e depois de sermos socorridos pela graça, passamos a ser seguidores de Jesus, que possamos falar de Jesus, a luz do mundo, a outros pecadores. Faz de nós instrumentos vivos nas tuas mãos, e que as pessoas possam ver as tuas digitais em nós, como pessoas que foram socorridas pela tua graça, pois o mundo precisa ver essas digitais naqueles que dizem ser seus filhos. Que nós possamos te honrar e te glorificar com a consciência de termos sido socorridos pela tua graça. É assim que nós te oramos, no nome doce e santo de Jesus. Amém e amém. Bom, a gente termina por aqui essa terceira mensagem dos encontros marcantes de Jesus. Daqui a pouco essa mensagem vai estar lá no nosso canal no YouTube. Vai ter alguma comunicação dela também no Instagram. Você pode ver quantas vezes quiser aqui no Facebook. E nós pedimos a você, contacte com outras pessoas para que se inscrevam no nosso canal, para que compartilhem as nossas mensagens, para que o Evangelho do Senhor venha a ser proclamado e para que as pessoas conheçam a graça do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Nos vemos amanhã no nosso próximo episódio. Quem será o próximo que Jesus teve um encontro marcante com ele? Quem será? Vamos ficar com a nossa curiosidade aguçada? Nós nos encontramos novamente, assim se Deus nos permitir. Forte abraço.